Nós vamos meditar na Palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 8. Abra a Palavra do Senhor. Nos diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos, nesse texto fica extremamente claro duas verdades: a verdade daquele que não ama ao Senhor e a verdade do amor de Deus para conosco. São duas realidades que nós precisamos entender e viver, irmãos, a verdade do Senhor para as nossas vidas. Quando nós amamos o Senhor, quando nós realmente temos amor no nosso coração para com o Todo-Poderoso, isso leva-nos a entender que conhecemos a Deus, que conhecemos ao Senhor, que vivemos em unidade com Ele. Porque a palavra é clara e diz de uma forma para que todos possam entender: aquele que não ama não conhece a Deus. Se porventura nós não temos amor dentro do nosso coração, se alguém não tem amor por Deus, se alguém não ama o Senhor, não há como conhecer a Deus. Não há como conhecer. E é por isso que esse mundo anda nesse caos em que está, irmãos. É por isso que o mundo anda de mal a pior, a cada dia mais violência, a cada dia todas as obras da carne mais em evidência. O homem torna-se praticamente irrecuperável. Mas há uma possibilidade. A possibilidade é quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, e é por isso que nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar, porque o Senhor nos confiou a missão de pregarmos o evangelho, e quando nós pregamos o evangelho, as pessoas são molhadas, regadas pelo Espírito Santo de Deus. E quando elas são regadas, ou seja, o Espírito trabalha no seu interior, trabalha no seu coração. E quando o Espírito passa a trabalhar nesses corações, irmãos, há um vivificar, a vida retorna a essas almas. E a proximidade com Deus permite que essas pessoas tenham a salvação. Mas nós não podemos nos calar, porque Deus colocou essa realidade nas nossas mãos. É o ID do Senhor que nós precisamos colocar em prática. É o testemunhar do amor de Cristo Jesus. Porque também isso é evidência nas nossas vidas que nós amamos o Senhor. Porque é praticamente impossível amarmos a Deus, amarmos o Senhor e guardarmos somente para nós a salvação. É praticamente impossível que isso aconteça, povo do Senhor, porque quando nós amamos verdadeiramente a Deus, nós queremos colocar um baita de um microfone na nossa frente, uma caixa de som ou outras formas quaisquer, qualquer outra forma para comunicarmos, para testemunharmos daquilo que Deus faz, do mover do Senhor na nossa existência. Eu quero chamar a tua atenção, a você que me ouve nesse momento. Eu não sei quem é você, não sei onde você está, não me diz muito a respeito do local onde você está. Mas eu quero chamar a tua atenção porque é o Espírito Santo de Deus que me constitui como atalaia. É o Espírito Santo de Deus que fala ao meu coração. E eu quero falar para ti o seguinte: se você não sente prazer naquilo que é de Deus, se você não sente prazer na obra do Todo-Poderoso, se teu coração não pega fogo com aquilo que é de Deus, ou seja, se você não vibra com aquilo que é de Deus, se a tua existência não vibra com a presença do Senhor, é preciso entender que não conheces ao Senhor. Você precisa chegar a esta conclusão, o quanto antes, enquanto há vida, enquanto há
o fôlego de vida, chega a essa conclusão: eu não conheço a Deus. Chega a essa conclusão: eu não conheço a Deus. E é tempo oportuno, porque o Espírito Santo do Senhor bate no teu coração. O Espírito Santo de Deus fala com você. É tempo oportuno para que você corra, para que você ande, para que você vá depressa, para que você vá ao encontro do Senhor, para que você não sossegue, para que você não sossegue, não fique quieto enquanto não sentir prazer. Enquanto não sentir prazer, alegria, satisfação em estar diante do Senhor. Irmãos, uma coisa precisa ficar claro. Algo precisa ficar claro na vida da gente. Todos, indistintamente, todos que conheceram verdadeiramente ao Senhor, estes buscaram a presença do Eterno para as suas vidas. É impossível, amados, é impossível conhecermos ao Todo-Poderoso e ficarmos no nosso canto, quieto, porta fechada. Deus é só para mim. Isso não é comum ao caráter do Senhor, não é comum ao caráter do Espírito que habita dentro do salvo, que habita no coração do salvo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele envolve, mortifica a nossa carne e age na direção da nossa existência. Como posso eu ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus se eu tenho aversão à obra do Senhor? Como posso ser dirigido pelo Espírito se eu não tenho prazer naquilo que é do Espírito? Como eu posso ser dirigido pelo Espírito Santo se eu não quero intimidade com Deus, se eu não busco a presença do Eterno? Precisamos entender isto, irmãos. E quando nós temos a presença do Espírito dentro do nosso coração, há uma sede, um desejo de cada dia mais nos envolvermos com a obra, de cada dia mais procurarmos fazer alguma coisa para o Senhor. Às vezes nos tornamos inquietos, porque nós muitas vezes ficamos sem saber o que fazer, mas quando colocamos o nosso joelho diante do Todo-Poderoso e perguntamos a Ele: Senhor, eu não quero ficar quieto. Eu quero extravasar, eu quero extrapolar, eu quero expor, eu quero manifestar, eu quero que as pessoas vejam Cristo na minha vida. Foi para isso que eu fui salvo. Quando nós fazemos assim, irmãos, o Espírito de Deus vai abrir as portas necessárias, abrirá as portas necessárias para que nós possamos testemunhar de Cristo Jesus, para que nós possamos testemunhar do Senhor, para que nós possamos falar do Senhor, para que nós possamos ir e pregarmos o Evangelho. Nós não podemos esquecer, irmãos, que o Senhor conhece a cada ser humano. O Senhor conhece a cada ser humano. Não há ninguém sobre a face do universo que não seja conhecido intimamente por Deus. Não há ninguém, não existe uma viva alma que não seja conhecida pelo Todo-Poderoso, que seja esquecida do Senhor. Não existe. Até mesmo aquelas, irmãos, que estão nos lugares mais longínquos do planeta, isolados talvez da civilização, no meio de uma floresta, de um deserto, em locais ermos, até mesmo esta alma, até mesmo estas vidas, elas são lembradas pelo Senhor. E Deus manifesta-se a elas. A Bíblia diz de forma clara que aquelas pessoas que estão em locais isolados, ermos, de difícil acesso, longe talvez da cultura, dos meios de comunicação, mesmo estas pessoas, elas conseguem visualizar a glória de Deus. Elas têm a possibilidade de visualizar a glória do Senhor. Nós muitas vezes limitamos
é comum limitarmos Deus à nossa forma de vida. Eu vejo Deus da forma que eu vejo o ser humano. É mais ou menos dessa forma que as pessoas enxergam Deus. Mas não podemos esquecer, queridos, que o Senhor, Ele está sobre todas as coisas, além do nosso entendimento, além da nossa compreensão. O Eterno conhece o nosso íntimo, e o íntimo daquele que nunca ouviu falar de Cristo Jesus, mas que tem o seu coração sensível. O seu coração sensível. Nunca ouviram falar de Cristo, não fazem ideia de quem seja Cristo. Jardim do Éden, Adão e Eva, o apóstolo Paulo, não fazem ideia de quem sejam essas pessoas. Nem imaginam que existem. Mas os seus corações são sensíveis à divindade, sensíveis ao Todo-Poderoso. E mesmo na sua ignorância com relação aos temas cristãos, mesmo ali no desconhecimento, essas pessoas podem ser alcançadas pelo Espírito de Deus, porque é o Espírito Santo do Senhor que traz a revelação, amados. Não veja Deus como ser humano cheio de limitações, mas quando a graça do Senhor é para alcançar alguém que tem seu coração sensível, esta graça há de alcançar. Esta graça há de alcançar esta pessoa. E o Espírito Santo de Deus virá sobre ela e fará morada no seu coração e direcionará a sua existência. É assim que funciona, gente. Nós muitas vezes limitamos demais o mover do Senhor. E às vezes, amados, nós nos preocupamos, e sim, deve ser uma preocupação, claro que deve ser, mas nós nos preocupamos de forma exacerbada, demais. Uma preocupação que rouba a glória de Deus do nosso coração. É nosso dever pregar o Evangelho, é nosso dever manifestar a obra do Senhor, sim, é nosso dever. E devemos fazer por onde? Alcançando as pessoas, testemunhando de Cristo. Mas nós não podemos esquecer que Deus é amor. Que Deus é amor. E Deus pode alcançar mesmo aqueles que ainda não ouviram a palavra, e ou por um motivo ou outro perderam a sua sanidade mental. Muitos irmãos que já não dominam mais as suas faculdades mentais, já não dominam mais, mas o Espírito de Deus está nesses corações. O Espírito de Deus está nessas vidas. Nós não podemos esquecer jamais que Deus não é injusto, mas o Senhor tem os seus propósitos e nós não conhecemos a mente de Deus, povo dos céus. Nós não conhecemos a mente de Deus, nós não conhecemos nem mesmo a nossa mente. Não conhecemos nem mesmo a nossa mente. Veja como mudamos de humor com tanta facilidade. Hoje você está bem, amanhã você não está legal. Hoje você pensa uma coisa, depois de amanhã você pensa outra. De manhã cedo você acordou pensando algo, à tarde você já está com outro pensamento. Nós não temos nem mesmo uma estabilidade. Como é que podemos tentar conhecer a mente de Deus? Mas algo nós precisamos fazer, porque isso é resultado da presença do Senhor. É envolver as pessoas com a graça do Todo-Poderoso, envolver as pessoas com a graça do Senhor. Se você tem um familiar, por exemplo, que já perdeu a sua faculdade mental em decorrência de uma saúde, da idade ou outro fator qualquer, não se entristeça, mas envolva essa pessoa com amor, cuide dela com carinho, zele por ela, ore por ela, pague o preço por ela, apresente-a diante do trono do Senhor, zele pela sua vida, clame pela sua vida e alegre-se, porque se você tem esse amor para com esta pessoa, o amor de Deus, o amor do Senhor para com ela é infinitamente maior. Se você acha que ama esta pessoa, não esqueça, o amor de Deus
é infinitamente maior. O amor do Senhor é infinitamente maior. E a Bíblia nos diz que a misericórdia de Deus não tem fim. A misericórdia do Senhor não tem fim, irmãos. A misericórdia do Senhor não tem fim. Alguns aspectos da vida espiritual nós não vamos compreender jamais. Não vamos compreender, irmãos. Não vamos entender a forma de Deus agir. Não vamos, amados. Nós não vamos entender como Deus age. Mas uma coisa eu posso afirmar para você, que quando nós colocamos a vida, aqueles que são queridos, até mesmo pessoas que não são da nossa família, mas que nós temos um contato com ela, apresentamos essas pessoas diante do Senhor, a misericórdia do Eterno virá e a envolverá de uma forma intensa, poderosa. Está nas mãos do Senhor, nas melhores mãos, está nas mãos do Senhor. É aquele que sabe cuidar, é aquele que sabe zelar, é aquele que sabe mover lá no nosso íntimo, no mais profundo do nosso viver. O que nós precisamos fazer, queridos, é pregarmos o Evangelho, é testemunharmos de Cristo e descansarmos em Cristo. Descansarmos no Senhor, descansarmos em Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. A graça do Eterno nos envolve de uma forma intensa e poderosa. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus. E conclui dizendo: pois Deus é amor. Pois Deus é amor. Deus é amor, irmãos. Só que o amor do Senhor não é essa coisinha que nós conhecemos, não é esse sentimento que nós temos no coração. Não, extrapola todo o nosso entendimento. É maior do que tudo que você pode imaginar. O amor do Senhor é ilimitado, é ilimitado. Precisamos, amados, cada dia mais nos aproximarmos do Senhor, dedicando a Ele a nossa vida, consagrando a Ele a nossa existência, arrancando a preocupação, gente. Arrancando a preocupação, a ansiedade. Muitas vezes, quando nós amamos a obra do Senhor, amamos o Senhor e não vigiamos de forma adequada, entra no coração da gente algo que nós vamos alimentando e que rouba a nossa paz. Entra a ansiedade, entra a preocupação. E quando essa preocupação, quando essa ansiedade enraiza dentro do coração do servo de Deus, ela tampa a glória do Senhor. Ela faz que a glória de Deus não seja visualizada como verdadeiramente ela é. Porque nós vamos passar a ver as coisas com os conceitos humanos, com a nossa visão humana. E você muitas vezes pode estar triste, porque está vendo as pessoas partirem para a eternidade sem Cristo. Você se entristece, você se abate, você vê a maldade do mundo, você se entristece, você se abate. Você vê tantas coisas e diz: Senhor, por quê? Por quê? Entra preocupação, ansiedade e sentimentos que não são agradáveis aos olhos do Senhor. E quando assim nós permitimos, nós estamos roubando a glória do Todo-Poderoso. Nunca esqueça, povo do Senhor que me ouve, nunca esqueça, irmão muito precioso que me ouve, irmã muito amada, serva do Senhor, servo do Senhor, nunca esqueça, nós temos a nossa limitação, a nossa parte é fazer aquilo para o qual fomos chamados, testemunhar do Senhor, pregar o Evangelho, falar daquilo que é comum às nossas vidas, para que as pessoas venham a desejar também conhecer o nosso Senhor. Mas nós não podemos, amados, nos deixar abater por aquilo que pertence exclusivamente a Deus, que pertence exclusivamente ao Senhor. A Bíblia diz: Deus é amor, Deus é amor. Irmãos, quem amou mais do que o próprio Deus?
Quem tem mais amor mais do que Deus? Quem tem mais amor do que Jesus? Jesus, a essência do amor. Quem foi que deu a sua vida pela humanidade porque amou a humanidade de uma forma extrema? Quem foi que amou a humanidade? Não foi Jesus? Agora imagine, irmãos, se nós nos deixarmos tomar pelas dores dessa terra, pelas preocupações em consequência da rejeição do povo a Deus, como será a nossa existência? Mas algo faz nos lembrar, irmãos, que com certeza Jesus lá nos céus não está tristonho, até porque a tristeza não faz parte da vida de nosso Senhor. Mas, amados, Jesus é a essência do amor, Deus é amor, e ninguém mais do que o Senhor para enxergar a humanidade e ver como a humanidade tem andado errado. Mas por que eles não estão tristes? Por que não estão abatidos? Porque existe algo chamado justiça. A justiça do Senhor, irmãos. A justiça do Senhor o justifica. O Senhor Jesus não está triste em decorrência de muitos que partem para a eternidade sem conhecê-lo, sem querer um contato maior com Ele, sem querer intimidade com Ele. Não está abatido, não está chorão no canto lá no céu. Não, não está. Mas por que não está se Ele é o amor? É porque Ele é movido pela justiça. Ele fez a parte dele. Ele fez a parte dele. Jesus deu a sua vida para que todos que olhassem para Ele tivessem a salvação. É o caminho que se abriu, é a porta que se abriu. Cabe a mim, cabe a você, cabe à humanidade passar pela porta e andar pelo caminho. A justiça do Senhor para conosco já foi feita. A justiça do Senhor já foi feita. Foi a manifestação da sua grande misericórdia, a manifestação da sua grande graça. Mas cabe a cada um de nós honrar o Senhor. Servo de Deus, não permita que esses sentimentos de tristeza, de abatimento, de preocupação, de ansiedade entre no teu coração em decorrência de visualizar um mundo que não deseja Cristo Jesus, mas busque a presença do Senhor, a unção do Senhor e use aquilo que Deus lhe deu para manifestar a sua glória, para testemunhar, para falar, para pregar a salvação para as pessoas. E nós não podemos nos esquecer que o Senhor alcança o homem onde quer que ele esteja. O Espírito Santo de Deus é que faz a obra. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra, que leva o homem ao arrependimento. Cabe a nós darmos a instrução, o ensinamento, mostrar a verdade. Esse é o nosso dever. E o nosso dever termina por aí também. O nosso dever limita-se nesse ponto. Depois desse ponto, só o Senhor, só Deus, só o Espírito Santo do Senhor, só o Espírito Santo do Senhor. Façamos, portanto, aquilo que é nossa obrigação. Façamos, portanto, aquilo que é nossa obrigação. A nossa obrigação é testemunhar do Senhor, falar de Cristo, pregar o Evangelho, irmos até onde podemos ir. E o restante, irmãos, está na esfera do Senhor, pertence ao Senhor. Amém? É a área de ação do Todo-Poderoso. Não cabe a nós colocarmos o nosso pé na área que é do Senhor. Portanto, queridos, alegremo-nos com a oportunidade de falarmos de Cristo, de testemunharmos de Cristo. E estejamos contentes por sermos úteis ao seu reino. Mas se o povo não quer aceitar Jesus, se o povo não tem compromisso, não quer compromisso, se as pessoas perderam as condições de fazer um compromisso com Jesus, não cabe a nós entrarmos nessa área. Nós somos chamados para pregarmos as boas novas.
É isto que você encontra na palavra. Você não vê na palavra nenhuma orientação para que você vá além. Não, você não encontra essa orientação, mas que você se deixe encher pelo Espírito. Esta sim é a orientação do Senhor. Encha-se do Espírito, encha-se do Espírito. Deixe-se transbordar e deixe jorrar de você águas que curam. O ensinamento da palavra, a revelação da palavra, o testemunho e os milagres hão de acompanhar aqueles que creem. É isso que Deus colocou nas nossas mãos. Não se deixe abater. Não se deixe abater, porque é relativamente comum a nós que buscamos o Senhor, que amamos a obra de Deus, é relativamente comum nos deixarmos abater quando nós vemos um mundo tão rebelde, um mundo tão contrário aos princípios do Senhor, que rejeita a obra de salvação, que rejeita a obra do Todo-Poderoso. É relativamente comum querermos nos entristecer, nos abatermos. É comum isto. Mas nós não devemos deixar que a carne cresça e frutifique. A Bíblia diz de forma clara, o Senhor já nos afirma, devemos mortificar a carne e os seus sentimentos. Devemos mortificar a carne, os seus sentimentos, o seu entendimento e buscarmos a direção do Espírito. E quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo do Senhor, receberemos o poder, receberemos a autoridade, a unção, pregaremos o Evangelho, pessoas serão tocadas pela graça do Senhor, verão a glória de Deus e junto conosco honrarão e bendirão o Todo-Poderoso. Deus é amor, irmãos. Deus é amor. O amor do Senhor para com a humanidade, nós não podemos entender. O amor que Deus tem para com a minha vida, para com a tua vida, nós não podemos entender. É grande, é maravilhoso demais, é extraordinário, é magnífico. Não há palavras em português ou em outra língua qualquer, através das quais possamos expressar a grandiosidade do amor de Deus para com as nossas vidas. Não existe, irmãos, não existe. Olhe para o Senhor, consagre-se ao Todo-Poderoso, faça segundo a orientação dele para cada um de nós. Ore, jejue, leia a palavra, conheça a palavra, abra teu entendimento, abra teu coração para o mover do Espírito. Porque o Espírito há de enviá-lo. O Espírito há de enviá-lo. É o Espírito de Deus que há de agir através da tua vida. Esta é a nossa parte. Esta é a nossa obrigação. É o nosso dever. Mas acima de dever, é o nosso prazer, a nossa alegria. Porque aqueles que verdadeiramente amam o Senhor, impossível, que não tenham prazer em testemunhar de Cristo, em falar do Senhor, em entregar-se por completo ao Todo-Poderoso, em dizer a Ele: Senhor, aqui está a minha vida, usa-me. É impossível, amados, é impossível alguém que ame o Senhor, que não tenha seu coração transbordante de alegria, de prazer, de satisfação em estar na presença do Rei. Mas se você que me ouve, presta atenção, se você não tem prazer, se você não tem alegria, se você vai porque tem a obrigação de ir, se você vai porque tem que ir, mas não é movido de forma voluntária, não há uma voluntariedade, um desejo, uma alegria. O conselho para você é: aceite a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Saia do engano. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Dê a sua vida para que ela seja habitada pelo Espírito. E quando o Espírito habita dentro de nós, é uma realidade diferente. É uma realidade totalmente diferente. Procure conhecer a Deus
viver os princípios do Senhor e verás que o Eterno quer ter prazer na tua existência, alegria na tua existência, usá-lo naquilo para o qual você foi chamado, que é para manifestar a glória do Senhor, e o evangelho de salvação para as pessoas. Que essa palavra seja de despertamento, que abra teu entendimento, para você não se deixar abater pela carne, mas que você tenha uma vida alegre e útil ao Senhor e nas mãos do Senhor para ser usado conforme Ele desejar. Que a paz do Eterno esteja sobre tua vida, sobre a tua existência, que você cresça, ame o Senhor e faça por onde. É que eu declaro em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 373.